Queridos irmãos e irmãs que participam da ceia, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Narra-nos o Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, como queiram, em excelente psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografado como o capítulo 19 da obra Estante da Vida, que Jesus se encontrava na cidade de Corazim, exatamente na casa de Jeroboão, o filho de Acás, quando o mestre fora surpreendido pela chegada de alguns mensageiros que lhe convocavam com uma certa urgência para que ele se dirigisse à casa de alguém moribundo que desejava ouvir dos lábios do mestre palavras doces naquele momento difícil de transição para a morte. Jesus prontamente levantou-se e ia seguir aqueles homens, quando, para a surpresa de todos, aparecem à porta da casa de Jeroboão mais 4 homens, 4 anciãos, e eles chegavam naquela disposição de ouvir o mestre. Eram almas flageladas, embora conhecidas por toda a sociedade de Corazim. Senhor, queremos te ouvir as palavras, os teus conceitos, estamos sedentos de vida nova. Jesus, percebendo a urgência do pedido anterior, virou-se para Simão Pedro, disse: Simão, atendendo à lei da cooperação, ampara com a verdade os nossos companheiros recém-chegados. Tão logo me desincumba desse compromisso do conforto espiritual àquele que volta ao mundo real, hei de voltar aqui para conversar com todos. Simão Pedro sentiu-se importante diante daquela delegação pública, e tão logo Jesus se retira, ele fita aqueles 4 homens que de fato lhe eram conhecidos. Eram 4 publicanos notáveis, homens de destaque naquela sociedade, ricos. E Simão não entendia por que eles procuravam a Jesus ali na casa de Jeroboão. Então, Simão, se vendo a sós com aqueles 4 senhores, dirigiu-se ao primeiro deles e permitiu que aquele homem falasse. Era Eliúde. E Eliúde, esperançoso, entusiasmado, disse: discípulo do Senhor, desejamos muito, depois de tanto sofrimento, conhecer o conforto da doutrina do vosso Rabone, do vosso mestre. Que tens a nos dizer? Depois, Eliúde falando, Pedro não permitiu que um outro fizesse uso da palavra. Dirigiu-se aos 4, de modo fulminante: eu vos conheço, vós sois as víboras de Corazim. Você mesmo, Eliúde, e dirigiu-se àquele homem que acabara de falar, você não passa de um ladrão de viúvas, de órfãos. A tua riqueza é, na verdade, a acumulação da miséria dessas mulheres sofridas, dessas crianças sem pai e sem mãe. Tu és um miserável, Eliúde. E, como não bastasse aquela atitude um tanto agressiva, Pedro prossegue na sua disposição de expressar a verdade. Agora dirige-se a Moabe. E tu, Moabe, como conheço as tuas misérias morais. Foste tu que extorquiste 2 irmãos teus, um deles chegando à loucura, tudo isso para ficar somente contigo a herança deixada por vosso pai. Conheço, sim. E mal acabou de assim se dirigir a Moabe, ele agora fita com uma certa dureza Zacarias. Zacarias, conheço muito bem.
o teu passado infeliz. Tu és aquele que provocaste intencionalmente a morte do sapateiro Zorobatel, tão somente para tomar-lhe a viúva. A tua atitude fecenina, a tua atitude em busca da beleza daquela mulher, fez com que mataste o pobre do sapateiro. E por último, o quarto estava um tanto acanhado. Pedro se dirige a ele: e você, Ananias? Ah, bem que vos conheço também, porque tu enriqueceste à base da fome dos outros. És tu que controla o preço das hortaliças e do leite, e as crianças de vários bairros aqui de Corazim vivem à beira da completa fome e da miséria, porque a tua disposição de acumular e acumular não permite que essas mesmas crianças sejam alimentadas adequadamente. Fazes comércio assim com a fome dos pequeninos. Aqueles homens escutavam, quase que estáticos, Simão Pedro, e é claro que o que ele tinha dito, em verdade, dizia respeito à biografia de cada um e de todos, mas eles ali vieram outra disposição. Quando Pedro resolveu recarregar as baterias para dizer algo mais, eis que Jesus volta e percebe um quadro difícil. Aqueles 4 senhores, numa postura quase um tanto trágica, estavam chorando, 4 velhos chorando, diante do pescador de Cafarnaum. E Jesus, imediatamente, com a sua sensibilidade, pôde entender o que tinha acontecido. Simão Pedro tinha carregado as tintas no seu uso da verdade. E ali, Jesus, percebendo que aqueles homens vinham em busca do consolo, do amparo, e a observação de Jesus foi exatamente essa: Pedro, enquanto eu levo conforto àquele irmão moribundo, ampara com a verdade esses 4 irmãos que nos buscam. E ali, Simão estava ainda um tanto rígido, não estava arrependido do que tinha dito, tinha falado a verdade. Os homens choravam, e Jesus, percebendo que era preciso alterar a cena, chama a todos para um ágape fraterno, todos à mesa, e ali o mestre, a pouco e pouco, foi endereçando as suas palavras delicadas e consolando um a um, de modo que pouco depois da refeição, aqueles 4 homens se retiraram completamente refeitos e confortados na alma. Eram almas novas, tinham ouvido de Jesus o que precisavam. Mas Simão ficou numa postura de indignação: Senhor, o que eu fiz de errado? Esses homens não são tudo o que eu disse deles? É claro que eu os conheço. Ou será que tu não os conheces? Por que tu foste tão delicado com essas víboras infelizes, com esses atormentadores das almas? Pedro ainda estava inquietado. A refeição não fora suficiente. Jesus disse: Pedro, o que foi que eu te pedi? Pedi para que tu amparaste essas almas com a verdade, não as aniquilaste, como fizeste. Mas, Senhor, eu disse a verdade, mas não dessa forma, Pedro. Não era censura. Eles já conheciam, na própria consciência, o que acabaste de verbalizar. Mas, Senhor, e Jesus, percebendo que Pedro teimosamente não conseguia compreender a lição, disse: Pedro, esqueceste que eu vim para os doentes e não para os sãos. Finalmente, Simão Pedro baixa a cabeça e percebeu que ele tinha se equivocado naquele uso da verdade de forma ferina, na censura, na agressividade, enfim, na crítica mordaz às almas já machucadas, maltratadas pela própria vida. Esse episódio que está na obra que citamos, Instante da Vida, ilustra claramente a nossa dificuldade de lidar com a prática da crítica. Porque normalmente, quando vamos fazer uso dela, temos o medo de estarmos a serviço da destruição. De, enfim, a ponto de, normalmente, a gente, quando se desviar da concepção usual de crítica,
a gente faz aquela advertência. Eu vou fazer uma crítica, mas escute bem, ela é construtiva. Porque a crítica, via de regra, é destrutiva, é avassaladora. No entanto, se revisitarmos a etimologia grega, a palavra crítica vem do verbo krino, que é julgar, apreciar, avaliar. A crítica não é necessariamente uma condenação. Todos nós, para vivermos, precisamos fazer uso da crítica. A crítica, ela é cirúrgica. Nós precisamos focar o que precisamos ver, enfim, sem exagerar no uso do bisturi do pensamento. Às vezes, é como se fôssemos fazer uma cirurgia delicadíssima, usando uma lança grosseira e selvagem, quando o instrumento deveria ser algo extremamente delicado e, de nossa parte, termos a destreza nas mãos, o equilíbrio na língua, digamos assim, para uma sintonia fina com o que efetivamente se deseja conhecer. E a crítica, como qualquer exercício psicológico, para ser bem-sucedido, ele precisa exatamente de um campo, de um laboratório. Nós temos uma prática mais do que comum de expressarmos a crítica com relação às práticas dos outros, às atitudes alheias. No entanto, o laboratório excelente da crítica permanece sendo o nosso próprio mundo interior. E aí nós chamamos de autocrítica. Nós precisamos efetivamente assumirmos o compromisso de autocrítica. Começar a nos criticar, mas muita gente diz, eu me critico, mas normalmente se critica de forma destrutiva. Assim como nós aprendemos com o livro dos Espíritos, lá nas leis morais, que existe a lei de destruição, a destruição necessária e a destruição abusiva, da mesma forma no universo da crítica. A crítica, ela tem aquele peso ideal. A crítica, necessariamente, ela conduz a uma construção, a algo de bom. Se não nos criticarmos, nós não evoluiremos, nós não teremos uma ideia da lei do progresso agindo no nosso mundo interior. Santo Agostinho, ao comentar a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, nos dá um exemplo de uma autocrítica bem detalhada, quando ele mostra, ele nos confessa a prática de que fez uso quando estava encarnado, naquela existência que teve como bispo de Pona, aquele africano de Tagaste que ele o foi. Então, ali nós temos Agostinho multiplicando as questões para ele mesmo, se perguntando quanto à prática do Evangelho, quanto às suas atitudes, quanto aos seus pensamentos. E ele disse que o fazia diariamente, esse exercício. É o exercício da autocrítica. É uma disposição de se iluminar. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec resolve fechar 4 questões diretamente ao problema da crítica. Interessante que o codificador, ele contextualiza essas questões naquela seção das virtudes e dos vícios, já na perfeição moral, no capítulo último do terceiro livro do Livro dos Espíritos, terceiro tomo. Ora, para aqueles que desejam a perfeição moral, nós não podemos abrir mão do exercício da crítica. E na questão 903, Allan Kardec pergunta aos benfeitores se é lícito, de nossa parte, estudarmos os defeitos alheios. O verbo é estudar mesmo. Ora, como os defeitos alheios normalmente nos chamam a atenção, o codificador pergunta se nós podemos ficar nos debruçando, observando e, enfim, de fato, meditando sobre os desvios, os erros, os equívocos, as quedas dos outros. Então, os espíritos lembram ao codificador um fator fundamental da ética, a intenção. Se é para fazer esse estudo e dele fazer uso para si mesmo, isso é lícito. No entanto, se esse estudo é para desqualificar o outro, enfim, para comprometer-lhe socialmente, isso já é abusivo. E aí os espíritos lembram algo muito importante ao codificador, que é preciso que cada um de nós, ao estudarmos os defeitos alheios, estabeleçamos um compromisso conosco mesmo para desenvolvermos as virtudes que cobrem aqueles vícios
que muito facilmente destacamos na conduta dos outros. Então, se a gente vê com facilidade que não sei quem é avaro, ou mão de vaca, como nós chamamos no Nordeste, né? Então, que sejamos generosos. Depois, a psicologia junguiana vai dar provas, bem antes, um pouco depois, melhor dizendo, da extensão da verdade dessa observação dos espíritos. Porque aqueles que seguem Carl Gustav Jung vão nos dizer que o movimento nosso, na tentativa de fugir das dificuldades de enfrentar a nossa sombra, ou aquilo que rejeitamos, que não assumimos em nós mesmos, é exatamente projetarmos nos outros. Então, os nossos defeitos, eles são conhecidos naquilo que nós destacamos nos outros. Aquele que vê a avareza nos outros é porque ele é bastante avaro, mas não consegue se assumir avaro. Então, o ato de projeção dá notícia do próprio defeito do indivíduo, usando aqui o exemplo dado pelos espíritos. Então, os espíritos acrescentam um outro elemento muito importante, que é exatamente a autoridade moral da crítica. Há situações em que a crítica, na dimensão social, precisa ser exercida. Alguém precisa ser denunciado para o bem da coletividade. Porque se alguém tem um determinado defeito, e se esse defeito só incomoda ele mesmo, fica com o seu problema até nos chamar para uma colaboração nesse sentido. Mas, se alguém lesa a outrem, ou lesa toda uma comunidade, é preciso que essa pessoa seja, de algum modo, denunciada. E nesse caso, o que fazer? Fazer uso da caridade, fazer uso do equilíbrio para não se exceder. É aquela cirurgia delicadíssima que nós não podemos errar, não podemos nos exceder. É como se alguém tivesse uma pequena verruga num ponto minúsculo no braço e fosse necessário sajá-la, retirá-la, extirpá-la, mas alguém inapto vai retirar um braço inteiro, vai amputar o braço inteiro por causa de uma verruga. É exatamente aí que a crítica excessiva erra, porque ela precisa ser focada. Então, os espíritos vão nos lembrar da autoridade da crítica. Ou seja, somente aquele que não tem o defeito que critica nos outros, ou que já conquistou a virtude cujo vício está manifesta no outro, esse tem a autoridade de criticar. E aí vem a sentença evangélica: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É essa sentença que é retomada por Allan Kardec no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. São 21 itens nesse capítulo, e que Kardec, inclusive, traz à baila não somente essa passagem referente àquele episódio em que a mulher adúltera é posta em praça pública, na iminência de ser apedrejada, não fosse a intervenção de Jesus, porque as pessoas ditas qualificadas, percebendo os abusos, os excessos, possivelmente no campo da sexualidade daquela mulher, estavam dispostas a fazer uso daquilo que estava prescrito ou descrito por Moisés, que as mulheres, ou que os adúlteros, de um modo geral, deveriam ser apedrejados até a morte. E então Jesus, estando presente àquela cena, e todos sabendo da sua grandeza moral, disse: mestre, Moisés manda que apedrejemos mulheres como essa. E tu, o que dizes? E diz o evangelista que Jesus baixa a cabeça e fica escrevendo na areia. Depois vem a sentença: aquele que estiver sem pecado, que se sinta autorizado a lançar a primeira pedra. E o mesmo evangelista vai nos dizer que aqueles homens que pareciam socialmente tão qualificados para o exercício da crítica, eles foram a pouco e pouco se afastando, com o detalhe, os mais velhos se retirando primeiro, depois os outros. Mostrando perfeitamente que diante do magnetismo de Jesus, eles devem ter feito um exercício rápido de consciência e não se encontraram com autoridade suficiente para aquela prática que, embora fosse legal, mas eles não tinham condições de exercê-la. Então Jesus se dirige à mulher, ele sim tem autoridade,
Mulher, onde estão aqueles que diziam te condenar? Todos se foram, Senhor. Pois nem eu te condeno. Vais e não tornes a errar. Jesus percebeu perfeitamente que a mulher vivia na zona do equívoco. Ele não a aplaudiu, mas efetivamente não a condenou de modo estéril. De que serviria? Ela já conhecia a extensão das suas próprias misérias. Ela tinha condições de gerenciar esse processo. Portanto, aquela condenação e o próprio apedrejamento em nada a aproveitaria. Esse episódio está posto lá na análise de Allan Kardec, Não julgueis a fim de não serdes julgados, mostrando perfeitamente o grande problema da aquisição da autoridade para a crítica. Ou seja, só se pode criticar aquele que atingiu essa autoridade. Mas nós dizíamos que a crítica, e para a aquisição dessa autoridade, é preciso que ela possa se desenvolver de forma harmônica, de forma salutar, no exercício da autocrítica. Na prática de cada um se visitar interiormente, procurar conhecer sua própria alma, suas inclinações menos felizes e atacá-las e trabalhá-las, iluminá-las. É nessa disposição. No próprio Evangelho, há uma outra passagem belíssima no Evangelho de Lucas, quando o mestre coroa as chamadas parábolas, as 3 parábolas da misericórdia, ali pelo capítulo 15 de Lucas, com a chamada rainha das parábolas, na feliz expressão do teólogo e filósofo Huberto Roden, na obra Jesus Nazareno. Porque narra-nos o evangelista médico que um homem tinha 2 filhos, um mais jovem, um mais velho. O mais jovem, afoito, viçoso, dirige-se ao pai e pede a parte da herança que lhe compete. Na cultura judaica, a herança normalmente era repartida no ato do velório, no ato do enterro. Os filhos se reuniam logo após, até mesmo durante o enterro, e a partilha era feita ali até de modo público. Então o menino, segundo Joana de Ângeles, na sua obra Em Busca da Verdade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, aquele moço, ele tinha um egoísmo tão extravasado que, segundo a nossa mentora espiritual, ele desejava no fundo a morte do pai, porque ele estava pedindo a herança. O pai nem tinha morrido ainda. Me dê logo a minha parte, eu tenho pressa de viver. Possivelmente ele vivesse de mesada, controlado, né? Então ele queria logo a parte maior, aquela parte dos recursos na totalidade. Então o pai chama aos 2 filhos e dá a parte que cabe a cada um. O mais moço, tomando posse dos recursos, segundo a narrativa evangélica, debanda para um lugar distante, um lugar longínquo, e lá se entrega a todos os tipos de dissipações que só o dinheiro é capaz de dar. Lá é explícito as mulheres que vendiam, enfim, as ilusões, aos beberrões, aos amigos de ocasião, e aquele moço experimenta tudo que os recursos financeiros materiais são capazes de dar. Depois, esgotando-se isso, ele se vê na necessidade de sobrevivência, de procurar trabalho. É levado a um ambiente inóspito. É exposto à situação mais humilhante, considerando o imaginário da cultura judaica. Lidar com porcos. Dar alfarrobas, vagem aos porcos. E ali ele percebendo os porcos naquele esforço de quebrar as vagens e se alimentarem, ele faz um primeiro exercício de autocrítica. Depois desse longo processo, a expressão do Evangelho é caindo em si. Essa é uma queda que eleva, usando aqui uma visão dos contrários, paradoxal. Uma antítese. Então o moço caindo em si é engraçado. Quando a fome bate, lá na casa do meu pai, nem os empregados são tratados assim. E ainda movido pela fome, disse, quer saber de uma história? Eu vou voltar para a propriedade de meu pai, vou dizer para ele, pai, pequei contra ti, contra os céus, aceita-me como o pior dos teus operários.
E assim o faz. Então é esse momento da autocrítica, porque o moço, ou o filho mais jovem, ele poderia perfeitamente, como um rapaz inconsequente, dizer, está vendo? Aquele meu pai é um irresponsável, porque ele, sabendo da minha falta de juízo, liberou a herança. Ele sabia que eu ia terminar nessa desgraça. Por que ele permitiu? Por que ele não me segurou? E aquele meu irmão egoísta não me disse nada. Deixaram que eu fosse embora. Muita gente fica assim. Às vezes a pessoa tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas continua reclamona. Ou na expressão do neologismo do espírito Humberto de Campos, sofrendo de muquerela. É uma palavra que ele monta. Muquerela quer murmurar, reclamar, queixar e se lamentar. Pega a sílaba inicial de cada um, muquerela. O indivíduo está lá, cabelos grisalhos, ou a senhora também já vincada de rugas, mas continua reclamando, meu pai, é muito comum. Os psicanalistas encontram aí um prato cheio, porque, via de regra, o indivíduo vai avançando na idade, mas os pais são sempre os responsáveis. Se meu pai tivesse me posto na escola mais cedo, se meu pai tivesse controlado minha alimentação, hoje eu não sofreria desse aquele problema, e assim começa. Meu pai, minha mãe, minha tia, o governo, enfim. Daí, o rosário de queixas vai se alongando sem fim. Mas o filho jovem não tem essa postura. Ele toma para si a responsabilidade. Fui eu, num gesto de loucura, tomei posse da herança e a dissipei sem nenhum critério de elevação. Então, esse é o símbolo da crítica construtiva, da crítica no sentido real. É avaliar as próprias atitudes sem procurar estabelecer culpa para ninguém. Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Se eu estou nessa situação de sofrimento, de dificuldade, em que ponto contribuir para chegar a esse resultado? É possível que outras pessoas tenham colaborado nesse desvio, que é uma palavra mais delicada, mais bonita, para uma outra horrorosa, que é pecado. Peccatum, em latim. Uma palavra que dói nos nossos ouvidos, porque nas sucessivas reencarnações cristãs que tivemos, quando falava em pecado, a gente imaginava o fogo do inferno e coisa parecida, e a gente já começava a tremer. Quando, no judaísmo e na cultura grega, pecado tão somente é hamartia, usando o grego, é um desvio do alvo. O Espírito Paulo, apóstolo, vai nos colocar em O Livro dos Espíritos uma bela mensagem em que ele inicia assim: gravitar em torno de Deus. Deus é o nosso alvo. E quanto mais nós amamos, daí a expressão amas o bastante, do Espírito Emmanuel, quanto mais nós amamos, mais nós acertamos esse alvo, mais estamos próximos desse foco, mais somos felizes. O pecado, em verdade, é aquela atitude de desvio. Quem gravita em torno do eu de Deus está em paz, é feliz. No entanto, os muitos séculos que compõem a nossa história demonstram que nós gravitamos não em torno de Deus, nós gravitamos em torno do nosso próprio ego. Quando pensamos no amor, pensamos em Deus, todos se beneficiam. Quando pensamos primeiro em nós e somente em nós, nós apenas nos beneficiamos. E aí está exatamente a gênese do pecado, do erro, do desvio. Nós lançamos uma flecha e ela não atinge o alvo. E na sequência isso se converte na pedagogia mais dolorosa, que é exatamente aquela desencadeada pelo professor sofrimento. Quando a professora amor não resolve, quando a gente cabula as aulas da professora amor, na sequência nos matriculam na aula do professor sofrimento, que é um tanto rigoroso conosco. Então ali está o filho mais jovem, ele foi extremamente egóico, ele deu vazão às suas próprias disposições, pouco se importou se aquilo geraria um desconforto para seu pai, para seu irmão, se o seu afastamento da propriedade provocaria, por exemplo, uma duplicação da jornada de trabalho do seu irmão. Se o seu pai sofreria na sua ausência, porque onde está a mãe desse menino? Provavelmente esse homem fosse viúvo. Então, alguém que já perdeu pela morte, perdeu entre aspas, a companheira, agora
a presença do filho mais jovem, é um duplo golpe. O egoísta não pensa nisso. O egoísta monta um projeto para si e que o mundo se exploda e que os outros sofram. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, enfim, sempre eu. Então aí está o pecado, ou seja, o desvio. É preciso voltarmos a ter a boa sintonia com o amor. Então esse moço faz uma autocrítica, recupera o juízo e faz o caminho de volta. E o mundo espiritual, desejando retribuir a atitude correta dessa disposição feliz, demonstra isso na boa acolhida da parte de seu pai, porque o pai, vendo o rapaz chegar longe, maltrapilho, sem sandálias, sem o anel que representa exatamente a casa, a família, o laço com todos, a aliança com todos, pede aos servos que imediatamente calce aquele menino atrevido, inconsequente, pouco maduro, que coloque vestimentas à altura e o abraça pelo pescoço, numa expressão máxima de afetividade. A parábola podia terminar aí. Mas aí chega o outro irmão, esse sim não sabe fazer uso da crítica. Porque quando o irmão percebe aquele quadro de alegria, disse, mas quem é esse aí? O que é que está se fazendo? Então, é esse irmão mais velho que vai criticar a atitude do pai. Mas por que é que o Senhor está, enfim, promovendo uma festa para esse doido de Vanas? Eu estou aqui sempre cumprindo os meus deveres, as minhas obrigações, nunca tive direito a uma festa, mas este louco faz o que fez, gasta o dinheiro com as meretrizes, com os estabanados que nem ele, e como prêmio recebe uma festa, recebe tudo de novo, recebe roupa nova, calçados novos. O calçado tem um alto significado, porque só os miseráveis, os escravos, viviam sem o calçado. O ato de vestir uma sandália, uma alpercata, por mais precária que fosse, já representava, já significava uma certa elevação social. Só os escravos andavam descalços. Então o pai pede imediatamente que aquele homem seja reintegrado na plenitude da sua dignidade. Então, se o irmão mais novo representa a autocrítica, o equilíbrio, o juízo, o irmão mais velho é aquele crítico que não percebe o quanto ele é invejoso, despeitado, mal resolvido e começa a criticar o pai pelo bem que o seu pai fez ao irmão. O seu irmão era extremamente frágil, ele precisava daquela disposição festiva. Ninguém, por exemplo, desencadeia, inicia uma terapia e o psicólogo, logo na primeira sessão de abertura, vai dizer, olha, você não presta. A pessoa não presta mesmo não, o senhor tem razão. Olha, eu fiz isso e continuo fazendo. O senhor imagina os maiores marginais que a humanidade tem notícia, some todos eles, ainda é pouco para a minha personalidade. Imagine. É pior do que o chamado analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo, né? Que trata o paciente a tapas. Então, não é isso. É mais do que comum nas chamadas sessões de abertura, aquelas primeiras sessões, o indivíduo sair com o ego inflado, o terapeuta diz que eu sou um verdadeiro anjo, que está tudo bem. Aí na sequência, quando o indivíduo se equilibra minimamente, vai começar a broca. Aí começa a parte dolorosa. E muita gente abandona a terapia porque não suporta o retrato em preto e branco de si mesmo. Eu sou do tempo do retrato, vocês falam foto. Acabei de denunciar a minha idade, não é isso? A forma... O pessoal diz assim, a forma da palavra, como diz Machado de Assis, lá em Dom Casmurro, algumas senhoras denunciavam sua idade pela palavra. Quando alguém fala daguerreótipo, esse é mais antigo do que eu. Né? Fotografia ainda mais. Né? Foto é algo recente. Eu sou do tempo do retrato. Né? Então está lá. Do tempo do lambe-lambe, inclusive, que desapareceu essa figura. Né? Mas, enfim... O filho mais jovem, ele tem essa disposição feliz, enquanto que o outro filho é exatamente a figura desequilibrada, porque ele está incomodado com a possibilidade do outro ser feliz. Ora, se existem mais pessoas felizes no mundo, tanto melhor para mim e para qualquer um. Se existem mais pessoas infelizes, maior o clima de felicidade reinante, e aí eu posso me absorver e ser absorvido por essa dinâmica. O Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier, que é uma obra excelente, uma obra pequena, na verdade, é uma obra contrabandeada, vamos explicar aqui. Porque Emmanuel vai dizer no prefácio
que ouvi uma reclamação de alguém que seria muito bom que os espíritos repassassem para o plano material um roteiro, uma apostila, uma cartilha daqueles livros, aquelas aulas de preparação que nós temos quando estamos exatamente nos preparando para reencarnar. Então, Emmanuel, atendendo a esse apelo, disse: eu vou mandar para vocês aí as lições, e essas lições estão enfeixadas nessa obra bem pequena chamada Pensamento e Vida. São vários temas, como nós nos preparamos no mundo espiritual. E o capítulo 8º é exatamente sobre associação. Emmanuel vai nos chamar a atenção para uma realidade extremamente óbvia. Nós estamos imersos num universo de ondas. Nesse instante, há pessoas pensando à direita, à esquerda, ao centro, enfim. Então, com quem sintonizamos? Ou o que lançamos pelo éter? Os nossos pensamentos, eles de algum modo engrossam essas ondas que estão por aí. Ao mesmo tempo, nós absorvemos as muitas ondas que atravessam o ar. Então, Emmanuel vai nos chamar a atenção que é preciso muita disciplina na postura de censor. Aquelas pessoas que se arvoram na condição de críticos da sociedade, de patrulhadores do comportamento alheio. Não no sentido de observar as coisas boas e construtivas, mas exatamente naquela postura implacável, à semelhança daquele policial na obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, que não deixa em paz Jean Valjean. Jean Valjean desejando se regenerar, e o policial à sua espreita o tempo todo, sempre fixado nos traços, na imagem que ele via de criminoso em relação a Jean Valjean. Então, ali está, por associação, a pessoa que fica sempre focando os pensamentos, os erros do outro, ela entra na sintonia desses mesmos erros. E Emmanuel vai dizer que a nossa mente funciona à semelhança de um espelho. E terminamos por colocar dentro do nosso perispírito uma espécie de fotografia, mais uma vez a fotografia, de uma fotografia desses traços infelizes. De tanto a gente ver ou visualizar ou vitalizar os erros dos outros, nós imprimimos no nosso próprio perispírito esses erros. E o que acontece, Emmanuel vai dizer uma coisa simples: nós nos surpreendemos sempre quando esses censores são, de algum modo, denunciados, praticando aquilo mesmo que eles, enfim, condenavam nos outros. Porque eles trouxeram para si aquele erro. Eles ficaram, enfim, pensando, imagina alguém sempre pensando no erro de uma outra pessoa. De tanto ver isso, ela vai terminar praticando esse mesmo erro. É um belo capítulo chamado Associação. Mas Joana, retomando a questão do livro Em Busca da Verdade, ela vai nos chamar a atenção para esse aspecto importante, ou seja, se o filho pródigo é esse que começa a fazer o exercício da autocrítica, tão necessária. Nós precisamos da autocrítica para poder estar sempre avaliando se estamos evoluindo, se estamos avançando nas nossas metas, porque a reencarnação é uma empresa tão complexa, tão grave, que os espíritos planejam conosco e estabelecem metas no tempo. E precisamos avaliar, será que eu estou atingindo essa meta? Será que eu estou atrasado? Será que eu estou adiantado? Muitas vezes em sonho nós temos uma cobrança, aquela ideia que estamos perdendo o voo, perdendo o trem, estamos sempre atrasados em alguma coisa. As metas estão atrasadas. Um avanço, a consolidação de uma virtude que deveria se dar, por exemplo, aos 30 anos, a pessoa já está aos 60, aos 70 e ainda não consolidou aquilo. Por isso, muita gente, quando desencarna, chega no mundo espiritual, aí encontra aqueles amigos cabisbaixos, meio tristes. Ei, pessoal, estou de volta, o que é que está acontecendo? O pessoal a gente está aqui com o seu mapa, você só atingiu 25% das metas, você esqueceu disso, daquilo, você está atrasado nisso. Você quer festa? Então é isso. É a falta de autocrítica, porque a pessoa que se critica diz: espera aí, será que eu estou bem? Será que eu estou cada vez mais egoísta? Ou será que eu estacionei? Será que eu estou cada vez mais amoroso? Por isso a cobrança de Emmanuel: amas o bastante? Simão Pedro, para nós, é um gigante. Mas Jesus,
perguntou a ele por 3 vezes: Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Parece até professor em exercício de fixação, né? A mesma pergunta 3 vezes, até... entendi, agora eu entendi. Por aí. Então, aí nós temos a grandeza do exercício da autocrítica. Um dos bons resultados da autocrítica é que a pessoa consegue progredir, ela acompanha o seu próprio passo, a sua evolução. Nós não podemos delegar para outra pessoa, dizer: olha, fique cuidando de mim, fique olhando aí se eu estou avançando ou estou me atrasando, tá? Depois você me traz um relatório. Não é isso. Daí porque Adenauer Novaes, o psicólogo espírita, na sua obra Psicologia do Evangelho, vai nos recomendar, na verdade, uma retomada daquele projeto de Santo Agostinho Espírito, posto na questão 919A, no comentário, que ele diz: para aqueles que desejam desenvolver a misericórdia para com os outros, é preciso misericórdia para consigo mesmo. Então elas precisam iniciar a chamada confissão consigo mesmo. Ela precisa, de vez em quando, fechar para balanço, se perguntar, multiplicar as questões, como dizia Santo Agostinho. E Adenauer identifica uma outra coisa mais interessante naqueles que fazem o uso da crítica de modo incorreto. Ou seja, as pessoas que confundem crítica com julgamento e com condenação, com censura. Normalmente essa pessoa ela é movida por um complexo, usando aqui uma categoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. O complexo da inferioridade. O indivíduo não percebe que no ato de criticar os outros, de condenar os outros, de avaliar a sua conduta em relação à dos outros, ele sempre identificando os deslizes, os desequilíbrios alheios, no fundo ele está dizendo: olha, eu sou superior a essa criatura. Você está percebendo? Se eu falo desse ladrão é porque eu sou honesto. Se eu falo dessa aqui é porque eu sou melhor do que ela, enfim. Para qualquer bom entendedor, é na verdade um exercício de autopromoção. Então, o complexo de inferioridade, segundo os terapeutas junguianos, é manifesto de forma contrária. Toda pessoa que se rejeita, que não gosta de si mesmo, que ainda não está apaixonada por si mesma, ela tem esse movimento de compensar, de colocar uma cortina de fumaça com o complexo contrário, que é o complexo de superioridade. É aquela pessoa que se promove demais. Então, ela abusa, por exemplo, na aparência, ela abusa nos títulos, ela abusa em algum campo para poder mascarar a miséria que traz consigo mesmo, porque ela não se aceita, não se suporta. Então, socialmente, para não sofrer críticas, para não ser descoberta, ela está muito bem, enfim, ou parece estar muito bem. A falta de autocuidado. Não cuidado, porque quando se fala cuidado hoje em si, todo mundo já sei, é um banho de loja, não sei o quê, etc. Não é isso, isso aí é até fácil. Embora custe caro no cartão de crédito, mas é fácil. O problema é exatamente enfrentar os elementos internos. Aquilo que nós rejeitamos em nós mesmos, que não assumimos, e que são construções que não são alheias, não são de outros, são traços que incorporamos à nossa personalidade por força do exercício sucessivo na sequência das reencarnações. Nós não somos criaturas ocas sem passado. Quando alguém deseja conhecer o que é que eu fui na vida passada, não é preciso consultar nenhum livro de história. Então eu fui Dom João não sei quanto, Luís não sei das quantas, nada disso. Basta rapidamente fazer uma análise das suas próprias tendências. O que é que eu tenho a maior facilidade de fazer? Ou das resistências, usando aqui uma expressão freudiana. Aquilo que eu corro para não fazer. Aí tem coisa. Então, é preciso que possamos entender essa dificuldade nossa e definitivamente superarmos a disposição de achar que a crítica é algo abusivo. Assim como existe a destruição necessária e a destruição abusiva, existe a crítica necessária e a crítica abusiva. Se criticar implica identificar dentro de si mesmo aquilo que deva ser alterado. Se a tua mão é razão de escândalo, disse-nos Jesus, arranca e lança fora. Mas eu só posso ter consciência disso se olhar para a minha mão, no sentido perispirítico, no sentido moral. Aquela coisa
que é uma espécie de aleijão na minha alma, que compromete a formosura da alma. O Espírito Emmanuel, ele é de uma beleza muito grande, da estética, porque aqui e acolá ele usa a palavra cinzel. É preciso aformosear a alma. A alma é uma espécie de escultura que estamos fazendo a pouco e pouco diariamente. Tomamos do cinzel e vamos ali na pedra sabão, quem sabe, né? Ou em outro material, melhorando a nossa alma, tornando-a mais harmônica, mais luminosa. Porque, via de regra, por força dos nossos deslizes, a nossa alma é um tanto aleijada, é um tanto deformada. E é preciso colocar tudo no lugar. Tem muita gente que pode não parecer, mas por dentro pode ser uma espécie de corcunda de Notre Dame. Embora Victor Hugo tenha manifesto isso de forma contrária. Na sua obra O Corcunda de Notre Dame, Quasímodo era a figura ética, enquanto aquele representante da religião era o desequilibrado, era a pessoa mais maldosa. Por isso, é preciso que a gente possa não esquecer que a crítica é a grande chave para a mudança e para o avanço. Lembra-nos Haroldo Dutra, no seu seminário sobre Paulo e Estevão, que vivemos na ambiguidade ou no dilema. Nós devemos estabelecer as cabanas, nós devemos, de algum modo, manter a tradição, ou acampar, estagnar, ou devemos peregrinar. Essa era a dúvida de cada judeu. O judeu vivia entre o acampamento e a peregrinação. Há um momento de peregrinar, há um momento de acampar. Você faz conquistas e é preciso parar um pouco para consolidá-las. Porque, como diz Joana de Ângeles, lembrando um brocardo popular, pedra que muito rola não cria limo. Aquelas pessoas que estão mudando constantemente não são reflexivas. É preciso que no exercício da crítica a gente possa desacelerar, demorar-se um pouco aqui e acolá, uma vez consolidada aquela virtude, avançar. A hora de acampar, a hora de peregrinar. E a crítica vai nos ajudar nesse sentido. A crítica vai ser uma espécie de bússola. Portanto, que possamos, na condição de espíritas, já conhecedores das letras evangélicas, porque imaginemos agora há pouco a razão de ser dessa leitura da obra Caminho, Verdade e Vida, Amas o Bastante. Quando Emmanuel vai nos lembrar, uma boa crítica, ou numa crítica real, que nós temos consolidado o conhecimento em termos de evangelho, mas o evangelho é uma obra redentora, sobretudo no campo do sentimento. Se estivermos numa dimensão ocidental, nos últimos 20 séculos, nas sucessivas reencarnações, no período que ficamos na erraticidade, nós tomamos consciência dos evangelhos de ponta a ponta. Mas, à semelhança de Simão Pedro, talvez ainda não desenvolvamos o sentimento plenamente, o amor, que é a alma do evangelho. E quem ama, e quem se ama, se critica, se avalia, pondera e vê efetivamente onde deve corrigir, onde deve se melhorar, para assim tornar o mundo melhor. De modo que é preciso que nessa perspectiva avancemos para uma espécie de maioridade, não somente psicológica, mas também espiritual. De deixarmos de ser a eterna criança. Nos lembrava outro dia os espíritos em plena reunião mediúnica, com respeito ainda à parábola do filho pródigo. O filho pródigo daquela passagem de Lucas pediu uma única vez a herança e foi gastá-la, foi dissipá-la. Mas nós outros, às vezes, numa postura adolescente, até infantilizada, nós ficamos fazendo saques. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Pede a Deus oportunidades, situações, facilidades, e a gente vai dissipando. E até sentirmos a grande queda e fazemos o exercício da crítica.
Não fosse a crítica, nós continuaríamos descendo ladeira abaixo, digamos assim. Não fosse a crítica do filho pródigo, ele não teria feito aquele exercício doloroso, difícil, de volta para casa, de volta aos braços do Pai. É preciso também purificar o nosso olhar daquilo com que nos acostumamos na sequência da reencarnação. Da malícia. A malícia é exatamente quando nós visualizamos um erro alheio e temos a intenção perversa de fazer uso destrutivo dessa mesma observação. Às vezes o outro já sabe do seu próprio aleijão, de que adianta, enfim, explorar, machucá-lo mais uma vez. Todos nós somos seres sociais e vivemos da nossa reputação. Quando alguém é criticado publicamente, essa pessoa se fragiliza, se torna um escândalo. É necessário que haja os escândalos, lembra Jesus, mas ai de quem por quem eles venham. De modo que nós podemos perfeitamente, sabendo que a crítica não pode ser agressiva, dolorosa, porque já aprendemos conosco mesmo, fazermos a mesma prática para com os outros. A pessoa que se critica de forma equilibrada, ela não tem aquela disposição perfeccionista, porque tem pessoas, quando eu erro, eu desejo destruir tudo, eu digo logo que não tem jeito, eu não presto, aí pronto, eu fecho tudo. Isso não é crítica, isso é uma condenação total, sem recurso, sem supremo, sem nada, sem revisão do processo. Não é isso que o Evangelho propõe. A crítica é focada naquilo que é a dificuldade. Aquilo, uma vez superado, o indivíduo volta a crescer, ou seja, sai do acampamento e volta a peregrinar, volta a evoluir. É nesse sentido. Então, quem tem essa prática, esse zelo consigo mesmo, quem não é agressivo com os seus próprios defeitos, com seus equívocos, aprende também a fazer isso com as atitudes desequilibradas dos outros, desajustadas dos demais. Aprende consigo, faz com os outros. E aí aplica a expressão de Jesus àquele que tem olhos de ver. Não mais os olhos de malícia, os olhos de censura, mas os olhos de bondade e de compreensão. Ou na expressão evangélica de misericórdia. Porque quem já sofre precisa do amparo da misericórdia dos outros, da indulgência. E o Evangelho, como dizíamos, o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, é por excelência um manual de indulgência para todos nós. Que possamos então, inspirados em Jesus e em gratidão àqueles espíritos bondosos que conhecem toda a extensão das nossas misérias morais e nem por isso jamais desistiram de nos amar, possamos fazer o mesmo com as almas que orbitam em torno da nossa própria existência. Que o Mestre de Nazaré nos ampare hoje e sempre.